Oiê, aqui é a Beatriz e nós estamos em mais um episódio dessa série de 5 minutos sobre autoestima cristã. Eu espero que essa conversa esteja edificando a sua vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como cultivar a autoestima cristã. Eu tive esses processos, tudo isso foram processos que eu passei, que eu tive que experienciar, aprender com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com leituras edificantes. E eu quero aqui deixar algumas dicas sobre como cultivar essa autoestima cristã. Você sentir-se valorizado, entender o seu valor a partir das lentes de Cristo, a partir da criação de Deus, e não só a partir de pontos fracos ou pontos fortes, ok? A primeira coisa que eu tive que aprender, e foi difícil, foi não se critique. Eu não falo de você tentar se aperfeiçoar, ok? Mas é aquela fala crítica de que tudo que você faz é ruim, sempre tem um pensamento de desaprovação quanto a si mesmo, comece a se até a mudar esse comportamento de, sabe quando uma pessoa vem elogiar você e você fala assim, não, são seus olhos, para com isso, aceita o elogio. A voz chata que sempre tem um ponto negativo para levantar ou algo ruim para levantar sobre você, sobre o que você fez, sobre o que você falou. Então, para de se criticar. E eu não tô falando para você não continuar se aperfeiçoando. Eu tô falando para você parar com aquele pensamento ruim sobre tudo que você faz, pensa, age, fala. Aquela crítica que sempre vem na mente quando você termina alguma coisa. Ah, mas não tá tão legal assim. Ah, mas deveria ter feito aquilo, sabe? 2, não se coloque medo. Nossa, já viu quando criança a gente não queria que a criança fosse para tal lugar e a gente, tem um bicho aí, não vai para aí não. Colocando medo na pessoa, às vezes a gente faz isso com a gente. Por exemplo, poxa, eu quero tentar ir naquele lugar. Não, vai dar ruim. Pode bater o carro, pode. Sabe, se colocar medo, eu percebi que eu fazia muito isso e eu tive que parar. Bia, para de se colocar medo. Tudo que eu ia fazer, ah, mas vai dar ruim, ah, mas fulano vai falar mal, ah, mas tá feio. Tem várias falas que a gente fala para nós mesmos que é se colocando medo. Então, para de se colocar medo. 3. Comece a pensar com bondade sobre si. Por quê? O automático é você pensar ruim de você. E você precisa se esforçar para pensar uma coisa boa. Quem não tem autoestima, tá? Então, a autoestima cristã é também ver coisas boas em nós. Deus, ele não vê assim, ele não olha lá do alto e, nossa, pecadores, odeio vocês. Comece a pensar com bondade sobre si. Aqueles versículos, Salmo 139, Deus tem pensamentos maravilhosos sobre mim, desde o ventre da minha mãe, Deus me formou. Isso cultiva a autoestima cristã, sabe? Você entender que é um ser que tem valor para Deus, que tem valor na sua família, que tem valor para pessoas, que você tem boas características. Isso é bom para você pensar com bondade sobre si mesmo. E uma outra atitude que você pode ter para cultivar a autoestima cristã é aprender a se elogiar. Não precisa ser cair. A gente tem muito medo de cair no orgulho ou na vaidade, né? Mas a maioria das vezes também a gente fica na inferioridade, na autocomiseração, e isso também é ruim. Então, aprenda a se elogiar. E não precisa ser algo aberto ao público, mas pode ser no seu íntimo, sabe? Você fez uma boa comida, nossa, eu fiz uma boa comida hoje, que bom. Se parabenize, aprenda a se celebrar também. Eu lembro, vou contar isso como testemunho, eu nunca comemorei meu aniversário. Você já percebeu que às vezes a gente sempre deixa que as pessoas comemorem, que as pessoas venham se lembrar, e eu um dia parei para pensar nisso e falei assim, eu quero me celebrar, eu quero celebrar o meu aniversário, eu não quero que ninguém faça uma festa. Eu quero dar uma festa, chamar as pessoas porque eu quero me celebrar.
Quantas vezes eu esperei que alguém se lembrasse, e se ninguém se lembrar, se ninguém viesse dar parabéns, eu ficava naquele amuada, ai, não lembrou do meu aniversário. E quando eu entendi a autoestima cristã, eu fiquei consciente do meu valor o suficiente para me dar uma festa, para me celebrar, ainda que ninguém se lembrasse, ainda que ninguém viesse dar uma festa, ainda que ninguém me parabenizasse, eu entendi que eu tinha valor suficiente para me celebrar, entende? É, Então, aprenda a celebrar a sua existência e você não precisa cair, achar que tá caindo na vaidade, mas eu existo, sabe? Eu sou pessoa, é, eu estou aqui. Isso faz parte da autoestima cristã. Não se critique, não se coloque medo, pense com bondade sobre si mesmo, elogie-se, tenha consciência da suficiência de ser, de existir. Você não precisa fazer isso ou aquilo. O fato de você existir já é digno, já é valoroso. Nós estamos aqui no término dessa série. Eu espero que essa conversa tenha edificado a sua vida. Curta, comenta, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir sobre isso para ter outras perspectivas sobre autoestima. E comenta aí, se tiver perguntas sobre isso, pode me procurar nas minhas redes sociais. Até a próxima.